Show, pessoal. Então vamos lá. Vamos resolver um exercício aqui. Um exercício de ENAD, tá? Não é sobre a disciplina específica, mas é um acúmulo, né, acúmulo de conhecimento, porque é uma pergunta do ENAD, tá? Então aqui fala, né, um gestor empresarial está avaliando a captação de recursos com finalidade de substituir equipamentos da sua empresa. Então nós temos aqui alguém, um gestor, né, de uma empresa, avaliando a substituição de equipamentos da empresa dele. Né? Para essa substituição, né, comprar esses equipamentos novos para substituir pelos velhos, ele vai ter que buscar, né, a grana, ou seja, buscar aí capital para poder fazer essa substituição. Há algumas formas de poder ir em busca desse capital para fazer a substituição. A gente tem dois conceitos aqui. Então, capital de terceiros, né? O que é o capital de terceiros, gente? Relembrando, capital de terceiros é quando você não utiliza do seu próprio capital, você vai em busca de um terceiro para obter esse dinheiro. Então, por exemplo, nesse caso aqui desse exercício, aqui fala que ele tem duas, né, instituições aqui, dois terceiros que ele vai buscar essa grana. Um deles é o BNDES, né? O BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e diz que ele também vai em busca de um banco, né, normal, ou seja, uma linha de crédito normal. Né? Então, um crédito aqui bancário. Ok. Bancário. Show. Perfeito. Então, essas são as duas fontes de terceiros que ele vai buscar esse recurso. Tá? E também aqui fala, né? E o restante dos recursos vai ser através dos lucros apresentados pela empresa, ou seja, os próprios lucros que ele vai ter, ele vai tirar uma parte aí para comprar esses equipamentos, ou seja, para poder complementar a grana aí para comprar os equipamentos. Então nós chamamos isso de capital próprio. O lucro da empresa é um capital próprio da empresa. Então simplesmente é isso. Capital de terceiros, quando tu busca fora uma grana para investir. Capital capital próprio, quando tu pega o teu próprio dinheiro aí e investe, compra equipamentos. Pode ser o próprio lucro da empresa, nesse caso é o lucro da empresa. Conceitos básicos, ok? Aí o que o exercício diz? Do total dos recursos necessários, então, que ele precisa, não sei quanto ele precisa para comprar os equipamentos, mas do que ele precisa, 40% vai ser financiado pelo BNDES. Ok, 40% vai vir daqui. E outros 10% vai vir da linha de crédito aqui. Então 10% vai vir daqui. E o restante vai vir do capital próprio aqui. Então aqui a gente tem 40 mais 10, 50% de capital de terceiros, que ele vai pegar a grana, e o restante vai ser capital próprio. Então 50%, os outros 50% vai ser de capital próprio e a gente fecha aqui os 100% da grana que ele vai precisar. Certo, só que assim, o que acontece? Toda a grana que tu pega emprestado para comprar equipamentos, que tu pega de capital, vai ter um custo para ti. Lembra? Custo juros, né? O dinheiro, ele também vai ter um custo, e esse custo se chama juros. O BNDES, de acordo com o exercício, vai ter um custo aqui anual de 10%, como o exercício fala. Então aqui vai ter um custo de 10% ao ano. Ok? E o crédito bancário vai ter um custo de 18% ao ano. Beleza. Informações importantes. E o capital próprio também vai ter um custo, tá? Vai ter um custo aqui, mas o exercício não fala e a gente vai descobrir depois. Ok.
Então ele quer saber aqui, ele tem três alternativas. Depois que ele deu toda essa introdução com esses conceitos, explicando aqui a questão dessa empresa, ele dá três alternativas que a gente tem que ler e avaliar se elas estão corretas ou não. A primeira, tá? A primeira ele diz o seguinte aqui: o custo de capital de terceiros apresentados no projeto de substituição é de 5,80% ao ano. Vamos lá. A gente vai ter o que aqui? Tá? A gente tem o custo de 10% e o custo de 18% ao ano aqui, né, de capital de terceiros. A gente tem que fazer uma conta aqui para descobrir qual é o custo de capital de terceiros que ele vai ter, né? A gente tem que fazer uma continha aqui de média para descobrir. Como que a gente descobre qual é esse custo de capital de terceiros que ele vai ter? Há uma fórmula para descobrir o custo de capital de terceiros, que é dividindo o custo médio ponderado do capital de terceiros. Então, como a gente tem dois custos aqui, eles estão divididos em dois tipos aqui, né, de créditos, um do BNDES e outro do crédito, a gente tem que primeiro pegar, né, a gente tem que descobrir o custo médio ponderado de capital de terceiros e depois dividir pela participação desse capital de terceiros aqui. Então vamos lá. Primeiro, como que nós calculamos o custo médio ponderado do capital de terceiros? Como fazemos essa conta? A gente faz da seguinte forma, tá? Fazemos assim. Nós pegamos então o percentual aqui do primeiro, que representa 40%. Pegamos aqui então 0,4, que é os 40%, só que transformamos em número decimal. Multiplicamos pelos 10% aqui, que é o custo ao ano que ele vai ter. Ok? E então somamos mais os 10%, só que isso vai ser em 0,1, vezes os 18% aqui ao ano, que é, no caso aqui, o custo do crédito bancário. Essa conta aqui vai dar 5,8% ao ano. Então isso aqui, pessoal, esse 5,8% é o nosso custo médio ponderado do capital. Custo médio ponderado. Perfeito. Mas ainda não é o nosso custo de terceiros, tá? Não é o custo de capital de terceiros. O custo de capital de terceiros vai ser o 5,8% dividido pela representatividade total do custo de terceiros, né? Que é os 40% mais os 10%, ou seja, dividido por 50%, que o número decimal aqui é 0,5. E isso aqui vai nos dar então, né, o valor de 11,6% ao ano. Então isso aqui é o nosso custo de capital de terceiros. Fechou? Ok, descobrimos o nosso custo de capital de terceiros. 11,6%. A gente volta na alternativa e ele fala que é 5,8%. Está errado. Então a primeira está errada. 5,8% é meu custo médio ponderado. Não é o custo realmente de capital de terceiros que eu vou ter nessa substituição. Então, a primeira já está errada. Ok, descobrimos então que a primeira está errada. Vamos continuando. Vou fazer uma linha aqui então. Essa é a nossa 1 aqui que está errada. Perfeito. Segundo, se a rentabilidade do projeto está estimada no percentual anual de 17, então o custo de capital próprio desse investimento deve ser inferior a 22,40% ao ano, para que sua aplicação seja viável. Certo. Então o que acontece?
Se eu estou estimando que eu quero ter uma rentabilidade de 17%, tá? Se eu quisesse ter essa rentabilidade, o meu custo ele vai ter que estar inferior a 22,40, 22,40% ao ano. Então, eu vou ter que descobrir se os 22,40%, né, se o custo de 22,40%, né, é o custo que vai empatar a conta, né? Porque tudo que for inferior a 22,40% eu vou começar a ter aí lucro, né, e vai ser vai ser viável aí para o projeto. Como eu vou descobrir isso, pessoal? Tá? Então, assim, primeiramente eu tenho que saber que meu custo médio ponderado capital, né, o máximo dele vai ter que ser de 17%, né, para o projeto não dê prejuízo. Né? Entretanto, quando o custo médio ponderado do capital é igual à rentabilidade do projeto, né, a gente não vai ganhar nada. Então vamos fazer como isso, tá? Vou pegar meus 17%, e vou subtrair meu custo médio ponderado, que é 5,8%. Ok? Isso aqui já vai me dar 11,2%. Ok, então veja. Meus 17%, que é o que eu quero de rentabilidade ali, um percentual de estimativa de rentabilidade, menos o custo médio ponderado, né, de capital de terceiros, me dá 11,2%. Então 11,2% é o custo médio ponderado de capital próprio máximo que eu posso ter. Tá entendendo, pessoal? 5,8% é meu custo médio ponderado que eu calculei. Se eu pegar minha rentabilidade e tirar esse custo médio ponderado que eu terei, me sobra 11,2%, tá? E esses 11,2% é o custo máximo de capital próprio que eu tenho que ter para que o projeto seja viável. Se 11,2% ao ano é o custo médio ponderado de capital próprio, tá? Então o custo de capital próprio será qual? Qual é o custo de capital próprio que eu tenho que ter para ser viável? Então eu vou pegar os meus 11,2, tá? Lembrando que esse aqui é meu custo médio ponderado de capital próprio, tá? Agora eu descobri aqui meu custo médio ponderado de capital próprio. 11,2 é a mesma regra de terceiros, dividido pelo percentual de representatividade, que é 0,5, que é 50% também. Então aqui eu vou ter 22,4% ao ano. Então, para mim não ganhar nada, empatando os custos, né, é os 22,4% aqui que eu tenho de capital próprio, ok? Custo de capital próprio. Vejam que é realmente os 22,4%, né? Se a rentabilidade do projeto está estimada em 17%, então o custo de capital próprio desse investimento deve ser inferior a 22,4% ao ano, para que sua aplicação seja viável. Realmente é, né? Como a gente viu aqui, o custo o custo aqui de capital próprio é realmente os 22,4. Então, abaixo desse custo, abaixo então desse custo aqui, vai se tornar viável. E vejam que está realmente 22,4. Show, fechou. Então a segunda está correta. E agora vamos para a última, tá? A última fala sobre a expansão do endividamento deve promover aumento no custo de capital próprio da empresa. Beleza. O que acontece? A gente vai reunir todas as informações agora para resolver essa última aqui. Tá? Gente, quando ele fala expansão do endividamento, ele está falando sobre o capital de terceiros. Vocês viram aí que nossa conta, capital de terceiros é 50% e capital próprio 50%. O capital de terceiros é o endividamento, né? Eu estou pegando de fora, estou me endividando, endividamento.
Quando eu tenho capital próprio, não estou em endividamento, né? Capital próprio, peguei o meu lucro da empresa e estou investindo, ou comprando equipamento, não é endividamento. Mas capital de terceiros é endividamento. Ele pergunta, se eu expandir esse endividamento, vai promover o aumento do custo de capital próprio? E se essa proporção mudar, né? Se eu aumentar e botar um percentual maior aqui de capital de terceiro, o meu custo de capital próprio ele aumenta? Então a gente vai ver isso agora para poder analisar se aumenta. Ok? Então vamos lá. A gente já calculou custo médio ponderado de terceiro, a gente calculou anteriormente que é 5,8%, né, ao ano. Calculamos que o custo de capital, custo de capital de terceiros dá igual a 11,2, desculpa, 11,6 ao ano. O custo médio ponderado de próprio a gente calculou que é igual a 11,2 e que o custo de capital próprio é igual a 22,4%. Temos todas as informações aqui, tá? Perfeito. Agora eu vou mudar a estrutura ali, tá? Eu vou aumentar o meu endividamento. Ao invés de ser 50-50, eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar capital de terceiros igual a 70%, ó, aumentando o endividamento. E capital próprio vou colocar igual a 30%. Isso é uma simulação para ver quando eu aumento o capital de terceiros, se o capital próprio, quando eu aumento o custo de terceiros, se eu aumento, o custo de capital próprio ele vai aumentar também. Vamos ver, tá? Vamos fazer aqui as simulações. Vamos calcular novamente o custo médio ponderado de capital de terceiros agora. Vai ser o seguinte. Vamos pegar aqui, então, vamos pegar, deixa eu ver, custo médio 50, 60, 70. Vamos dizer que a gente vai fazer o seguinte. Anteriormente nós tínhamos quantos por cento para cada um? Nós tínhamos o custo anual de 10% e o custo anual de 18%. 10 e 18%. 5. Tá. A gente vai botar 50% em uma parte e 20% em outra. A gente vai pegar e vai botar 50% do BNDES. Vamos botar 50% de custo do 50% do BNDES com custo de 10% ao ano. E vamos botar 20% no banco, né? Vamos pegar 20%, vai ser do banco, com custo de 18%, ok? Então o que fizemos aqui? Os 70% distribuímos 50% BNDES, 20% banco, tá? Antes a gente tinha lá 40% BNDES e 10% bancos, tá? Aqui a gente alterou, fez 50% BNDES e 20% bancos, tá? Ok, uma simulação para a gente poder analisar. Então, nosso custo médio ponderado agora aqui vai ser 0,5 vezes 10 mais 0,2 vezes 18. Isso aqui vai nos dar 8,6 ao ano. 8,6 ao ano dividido por 0,7, né, 70%, vai nos dar 12,29 ao ano.
Perfeito. Então, meu custo médio, vejam que eu fiz toda a alteração, meu custo médio ponderado agora vai ser 8,6 e meu custo, né, capital de terceiro vai ser 12,29%. Ok, agora eu vou fazer o cálculo do custo médio ponderado e vou ver se o custo médio ponderado de capital próprio vai aumentar, como está dizendo a opção 3. Então vamos lá. Eu vou pegar então meus 17%, né, que vai sobrar. Vejam o que eu vou fazer aqui, tá? Só um pouquinho. Então, eu vou pegar meus. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar meus 17%, que é a minha rentabilidade do projeto. Ó, 17%, menos agora, né, 8,6, tá? Isso vai me dar 8,4 ao ano, divido por 0,3, que é os 30%, vai me dar um custo de 28% ao ano. Então vejam, ó, então agora nessa nova análise eu tenho 28% ao ano de custo de capital próprio. Na outra análise eu tinha 22,4% ao ano de custo. Então, o que acontece realmente há um aumento de endividamento, né, quando no capital próprio há um aumento de, né, de custo quando eu expando meu endividamento, né? Então, automaticamente, se eu estou com 22,4 ao ano e eu aumento, né, se eu estou com 22,4% de custo capital próprio ao ano, então eu decido aumentar o percentual de endividamento, né, de 50% eu vou para 70% e deixo só 30% para capital próprio. O que acontece é que meu custo de capital próprio ele acaba aumentando. Então, a terceira está correta. Então, a primeira está incorreta, a segunda está correta, a terceira correta. Então, letra D, nossa alternativa correta. Tá bom, pessoal? Seria isso.